Bom, hoje eu vou falar sobre a primeira dimensão da agenda de integração competitiva. É uma dimensão fundamental porque ela mexe com o cérebro da companhia, ela mexe com comportamento, ela mexe com mudança de cultura, né? E é muito importante essa parte essa parte da agenda, porque sem ela, sem essa dimensão, você não tem, você fica com a energia mental baixa, um senso de propósito não definido, um senso de comprometimento baixo. Então, é muito importante essa primeira dimensão, que é a chamada reconfigurar. Reconfigurar a cabeça da companhia. A companhia tem que passar a pensar e agir de forma diferente, porque senão ela não tem tração para poder fazer uma transformação de longo prazo. O primeiro ponto que eu queria abordar com vocês é a questão da mobilização. O primeiro tópico é atingir mobilização. Uma organização sem mobilização e sem uma liderança forte para que essa mobilização se acentue, dificilmente consegue transformar, porque tem a zona de conforto, tem as questões as questões dos silos de poder, paradigmas, dogmas que estão enfronhados dentro da organização. E é aquele negócio assim, você vai perguntar por exemplo, você pergunta, vocês analisam assim? Sim, analisamos, temos todos os números e tal. E aí eu analiso isso, só que não obtém resultado. É aquela, não, isso nós já fizemos. Você escuta muito isso no início, quando você tenta cutucar para ter mobilização. Ah, mas eu já fiz isso antes. Porque o status quo reage. Reage de forma, primeiro por vaidade de dizer, pô, esse cara vem aqui ensinar, eu já fiz esse troço aí antes, não vai funcionar. O cara sempre fica cético. Ele falou, eu já fiz antes, não vai funcionar. Vem esse cara de fora querendo fazer. Então, eu experimentei isso em todas as agendas de transformação que eu liderei. E é difícil, é uma fase que é fundamental para que você crie tração para poder fazer o movimento, do plano A para o plano B. Porque a transformação é um salto de patamar. Você não faz uma transformação só para manter a companhia no status quo com algumas alterações. Elas são alterações fundamentais, estruturais, onde você monta uma nova companhia. Você sai do ponto A para o ponto B, integra tudo e dá um salto qualitativo. Então, atingir mobilização é fundamental. E aí são algumas coisas que são importantes, porque você vai mexer primeiro na forma organizacional, na forma da governança da companhia. Você vai aprofundar mais o sistema de governança da companhia. O organograma técnico, onde vocês têm as caixinhas A, B, C, D, que reporta a C, reporta a F, etc. e tal, isto aí fica secundário. Na realidade, o organograma passa a ser funcional, por funcionabilidade. Isso significa o seguinte, você vai escolher os processos principais que flutuam no teu modelo de negócio, por exemplo, processo comercial, processo de tecnologia e informação, processo de desenvolvimento de produto, processo de inovação. Esses processos, ele compõem geralmente grupos multifuncionais, pessoas de diferentes segmentos que se unem para fazer o processo andar. Então, o teu organograma passa a ser funcional, ele não tem mais a questão olha, tem o cara financeiro, tem o cara comercial, o gerente comercial reporta ao diretor comercial, não tem isso. O processo é soberano. E embaixo do processo você vai escolher as melhores pessoas de cada departamento que compõem esse processo para fazerem a revisão desse processo para comprimir ciclo e obter produtividade. Então, por exemplo, você pega o processo comercial. Obviamente, o processo comercial vai ser liderado pela pessoa comercial, mas ela vai ter no seu processo um grupo multifuncional que reportam a esse comercial na área de conteúdo, na área de tecnologia, ou seja, o cara comercial ganha uma expansão mais de liderança maior, porque ele é o responsável por entregar o resultado do processo. Porém, ele tem um grupo multifuncional que reporta ele de diferentes áreas. Então, olha a diferença. Quando você está numa organização onde o supervisor de tecnologia, gerente de tecnologia, reporta ao, ao diretor de tecnologia, nesse caso, ele no processo ele não reporta mais ao diretor de tecnologia, ele reporta ao diretor comercial, ao gerente comercial que está liderando o processo. O grande segredo aí, a frase que pode definir esse tipo de organização funcional, você tem que saber liderar e saber ser liderado.
Se você tem uma especificidade nesse processo, você lidera esse processo durante essa etapa. Quando você, de repente, muda para outro patamar, outro elo do processo, você precisa saber ser liderado por aquele que domina esse assunto durante a revisão do processo. Então, primeiro, transformar a empresa de organizacional rígida para funcional. Times multifuncionais, os times naturais de trabalho, pessoas que vêm de diferentes áreas e se encontram tendo sob sua tutela o processo em si. O processo é soberano. Né? E essas pessoas vão ser, ora, líderes, quando chegar na especificidade da função dela, e horas vão ser liderados por quem está liderando o processo naquela determinada etapa. Então, é uma mudança muito grande organizacional. Isso passa também pela logística, pela premisse da questão, salas multifuncionais. Então, por exemplo, um dos projetos que eu liderei, eu sentei com o dono da empresa e falei, olha, nós vamos acabar com sala individual. Claro que você é o dono da empresa, vai ter o seu privilégio, eu não vou mexer na tua sala. Mas os seus gerentes, seus diretores vão ter salão. Não tem mais sala do diretor. Vamos botar todos os diretores juntos, porque assim as coisas vão andar mais. É derrubar a parede. Não tem mais parede entre as diretorias. E aí você cria, obviamente, um dia a dia de revisão de processo, porque os caras estão sentados todos juntos. Quando o cara de tecnologia levanta uma conta qualquer, eu preciso da ajuda do comercial. O comercial está do lado dele, a mesa do cara é do lado da dele. Então, essa parte de premises, de você derrubar paredes e fazer salas com mesões de reunião, salas não individuais, salas conjuntas, é muito importante. É fundamental para você conseguir a interação entre as áreas. E quebra o cilo de poder. O cara que tem uma sala, ele se sente protegido. Ali ele pode criar um cilo de poder. Numa sala geral, o cara não tem. Ele está falando no telefone, está querendo, o outro já está de olho nele. Então, é muito bom. E sem isso, você não consegue fazer, porque o status quo vai dominar e você não vai ter sucesso na mobilização. Outra coisa importante é comunicação ampla e interativa. A governança, a transparência. Não há como fazer as coisas fluir se você não for transparente. Se as pessoas não olharem para você e entender que o que você está falando daquilo, você não só tem convicção daquilo, mas que você está aberto a críticas. Você está com o fundamento, teu objetivo principal é fazer a companhia mudar de patamar qualitativo. Então, as pessoas têm que entender essa mensagem. Eu costumo dizer que a mobilização vem antes da visão, porque a visão sem mobilização é uma miragem. Você tem uma miragem, você não tem uma visão. A visão, para ser fundamentada, tem que ter um grupo mobilizado para que aquilo ocorra. Então, mobilização é primordial nisso, e para isso, criação de times naturais de trabalho multifuncionais, privilegiando o processo acima da hierarquia de organograma e organização e hierarquia funcional. Baseado nessa grau de mobilização, depois de um primeiro passo em direção à mobilização, aí você pode até buscar a visão. Se você fizer muito cedo, você não mobiliza. Agora, se você mobilizar o quadro e usar essa mobilização na direção do seguinte, o que vocês acham aqui? Olha, vamos discutir agora a visão. O que nós queremos? E aí, este grupo que já está mobilizado vai contribuir muito para criar a visão. E muitas vezes vai ordenar novamente a visão. Olha, essa visão aqui é isso, isso, isso. O jogo é por aqui. Se a gente não for por aqui, nós temos uma vantagem competitiva para ser isto. Não precisamos buscar a posição competitiva para ser algo mais. E eu estou mobilizado para buscar essa alternativa. Né? Então, esse é muito importante, que dá um senso de propósito. Você está mobilizado, mas não está atordoado. Você está procurando, tem um propósito para você fazer. Então, o senso de propósito vem dentro da visão. A visão tem que ter um senso de propósito. Por que eu levanto todo dia, vou para a minha empresa, entro lá, participo dos grupos multifuncionais, me mobilizo para atingir um propósito. E aí a visão é importante. A visão é muito mais um propósito, um senso de propósito, do que qualquer outra coisa. Não adianta eu colocar visão poética, né? E aí cai naquele caso de abraçar a árvore, essas coisas, isso aí não leva a lugar nenhum. Isso tem muito impacto político, impacto de... É muito bom para quem está dando. Tem muito mais impacto, não tem impacto no negócio, tem impacto político,
que é bonito fazer e tal, mas não chega a lugar nenhum, porque não chega em resultado. Geralmente, essas coisas muito subjetivas não estão atreladas a metas, não estão atreladas a medidas e a resultado. Bom, a terceiro elo agora vem exatamente o sistema de medidas, que dá um senso de comprometimento. O papel das medidas uma vez mobilizado na direção com um propósito correto, todos com o mesmo propósito, vamos dar um senso de comprometimento das pessoas. Quer dizer, vai se fazer agora um sistema de medidas que possa medir se nós estamos com o grau de comprometimento das pessoas com relação a atingir a mobilização em torno daquela visão. O senso de comprometimento, normalmente, as medidas trabalham em 4 dimensões. A dimensão operacional, a dimensão mercadológica, market share, ganho de market share, isso, aquilo. Financeira, retorno sobre investimento, aumento da receita líquida, aumento do lucro, né? A geração de caixa. E meritocracia. A meritocracia é aquele negócio que você é o seguinte, que baseado nessas medidas, qual é o grau de meritocracia que eu vou que a minha função, a minha ação vai ter nesse processo todo. Isso nós vamos voltar a falar de sistema de medidas, porque ela vem atrelada depois na 4ª dimensão, que é a dimensão das pessoas, no desenvolvimento de recompensa e premiação, desenvolvimento do programa de remuneração, estão atrelados estão lado a lado com os sistemas de medidas. Né? Então, este primeira dimensão, então, da mobilização, atingir mobilização, criar visão e construir sistemas de medição, formam o chamado que nós falamos configurar. Não é fácil, não é uma ação fácil. No papel parece fácil, mas na hora da prática é onde você vai realmente bater de frente com paradigmas, com dogmas, com silos de poder. Você vai mexer com o comportamento das pessoas, vai mexer com o status quo e o status quo vai reagir, vai reagir. Então, eu costumo dizer o seguinte, quem lidera um processo de transformação não é o CEO, são os acionistas. Se você não tem os acionistas dentro motivados a fazer a transformação, o status quo vence. Porque o status quo vai trazer para o acionista, mas aí nós fazíamos dessa forma, aí entrou esse cara aí, está fazendo assim, 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 não vai funcionar, o senhor sabe que o senhor tem história, o seu pai já fazia assim, o cara quando quer reagir é craque, ele tem uma narrativa que derruba qualquer novo entrante na organização. Eu já enfrentei coisas de rapaz pesadas, o cara fala, não, esse cara aí não tem nada, e o cara levanta um dossiê do nego que está entrando justamente para resistir, porque fala, vou pegar um dossiê dele, ver onde é o ponto fraco desse cara. Gozado, esse cara teve um problema na empresa tal. Ele vai falar para o acionista, olha, esse cara teve um problema no passado, ele quis implementar isso, não deu certo. Então, é muito importante que o acionista que lidere isso. Ele não está liderando no dia a dia, o CEO lidera no dia a dia, mas ele tem que ter o aval do acionista. E aí eu costumava fazer com os acionistas, principalmente quando tem uma empresa que tem dono, o chamado RACE, quem é responsável, quem é accountable, assuntos que devem ser consultados e assuntos que devem ser só informados. É importantíssimo fazer esse RACE com um acionista. Eu fazia semanalmente com os donos de empresa. Olha, vamos rever aqui. Não precisava de novo. Não, vamos rever. O que é a minha responsabilidade? O que eu sou accountable? Se eu não fizer, eu estou ferrado. Eu estou arriscado de ser mandado embora. Agora, responsável, o que eu sou responsável? O que o senhor é accountable? O senhor quanto dono. Né? Aí vem o que deve ser consultado e informado. Porque, às vezes, principalmente em empresa familiar, o que você acha que é só uma informação, o cara gostaria de ser consultado. Às vezes, você perde uma etapa da configuração, da reconfiguração da agenda, justamente porque você tomou uma atitude que, para você, bastava informar o dono, mas o dono acha que teria que ter sido consultado. Principalmente em empresa familiar, então, que é muito gozado. O cara troca a mesa. Teve um caso que, uma vez, a mesa que foi do pai dele, né? E o meu diretor de tecnologia foi na mesa e abriu um buraco na mesa para passar os cabos. Cara do céu, Deus do céu.
Quase que foi uma revolução dentro da empresa. Porque aquela mesa foi do pai dele, foi de peroba, vindo da fazenda do pai, que tinha um negócio. O cara fez um buraco na frente para passar toda a fiação no meio da mesa. Foi uma revolução, porque o dono falou: vocês não podem mexer numa mesa que é familiar, que tem 100 anos de idade, sem me consultar. Por outro lado, se você começar a consultar tudo, ele vai se apurrinhar com você. Ele fala: mas peraí, eu contratei você tomar uma decisão, pô. Então, esse jeito de fazer é muito importante. E aí, isso aí só a prática que vai te dar. Não existe um calendário. Eu estou dividindo com vocês uma prática da qual eu passei. Errei muito, acertei mais que errei, mas acertos e erros fazem parte do aprendizado. Então, é muito importante isso. Então, esta parte aí é fundamental para você largar bem na agenda. Essas dimensões de mobilização, visão com senso de propósito e sistemas e medidas. Tá? Eu vou parar por aqui. Na semana que vem, eu volto para a gente falar sobre reestruturar, que é a segunda dimensão da agenda. Tá bom? Obrigado, até a próxima. Um abraço.